Olá! Olha, todo governo tem um mapa, um roteiro para o futuro, certo? E hoje a gente vai mergulhar fundo e decifrar o Plano do Brasil, o chamado Plano Plurianual, ou PPA. Vamos entender o que é isso, como ele foi pensado e, mais importante, como ele se conecta com as grandes metas que o mundo todo está tentando alcançar. Para a gente não se perder nessa análise, nosso roteiro é este aqui. A gente começa com a grande visão de futuro do país, depois mergulha de cabeça no que é o PPA e como ele conversa com as metas globais. Em seguida, vamos ver exemplos práticos, entender quem participou dessa construção e, por fim, olhar para a estrada lá na frente até 2050. Vamos lá? Bom, todo grande plano começa com aquela pergunta fundamental, né? Onde a gente quer chegar? No caso do Brasil, a primeira peça desse enorme quebra-cabeça é justamente essa. Qual é a visão de futuro para 2027? E a resposta está aqui, nessa frase. Essa é a visão de futuro oficial que funciona como a estrela guia de todo o plano. Percebe o tom? É uma declaração de intenções, com foco total em dignidade, sustentabilidade e diversidade. É basicamente a promessa que amarra todas as ações que vêm pela frente. Ok, visão definida. Lindo no papel. Mas e aí? Como é que isso vira realidade? É aqui que entra o projeto de engenharia do governo, o Plano Plurianual, o famoso PPA. Então, o que é o PPA? É o principal instrumento de planejamento de médio prazo do governo. Pensa nele como o manual de instruções do governo para os próximos 4 anos. É ele que define as diretrizes, os objetivos e, crucialmente, as metas para os gastos públicos. É um mapa que transforma a visão em algo concreto. E esse mapa não foi desenhado do zero, no escuro. Existe uma espécie de bússola global para guiar o caminho. São os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 metas criadas pela ONU que funcionam como um grande plano para o planeta. A gente já vai ver como o plano brasileiro se encaixa nisso. E aqui a gente consegue ver a anatomia do plano, o esqueleto dele. Funciona como uma cascata, sabe? Tudo começa lá no topo com aquela visão de futuro. Ela se quebra em grandes eixos temáticos, que por sua vez se dividem em 88 programas diferentes, que se ramificam em mais de 460 objetivos específicos. É um funil que vai do geral para o detalhe. Para ficar ainda mais claro, o plano tem 2 camadas. A dimensão estratégica é o porquê, a grande foto, onde a gente quer chegar. Já a dimensão tática é o como, o passo a passo, detalhando as ações, os programas, as entregas e as metas. Essa estrutura ajuda a gente a entender a lógica por trás de cada decisão. Então, como eu disse, esse plano não nasceu numa bolha. Ele está conectado com o que está acontecendo no mundo. Ele usa essa bússola global, que são justamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, para se orientar. E esse gráfico aqui é super revelador. Ele mostra exatamente onde o Brasil está colocando mais energia. De todas as 17 metas globais, o PPA concentra o maior número de programas em 3 áreas específicas. Primeiro, redução das desigualdades. Segundo, igualdade de gênero. E terceiro, paz, justiça e instituições eficazes. Isso é um sinal claro de quais são as prioridades. Beleza, tudo isso na teoria soa muito bem, mas na prática, como é que fica? Vamos dar um zoom agora em alguns exemplos bem específicos para ver os números por trás das promessas. Nosso primeiro exemplo foca num dos objetivos mais básicos e talvez mais importantes de todos: erradicar a pobreza extrema. É um pilar central de todo o plano. E aqui a meta está preto no branco. É bem concreta. A ideia é reduzir a taxa de pobreza extrema de 5,9%, que era o patamar de 2022, para 4,1% até o final de 2027. Então, o número para guardar é esse, 4,1%. É mais do que só um dado, é um indicador de sucesso, é um alvo claro, que permite que a gente acompanhe e cobre se o plano está realmente funcionando nessa área tão fundamental. Agora vamos mudar completamente de área, sair do social e ir para o ambiental, que é outro pilar importantíssimo do plano. Vamos olhar para a meta de proteção da vida terrestre, que inclui, claro, o combate ao desmatamento. Na frente ambiental, a ambição também é bem clara. A gente parte de uma base de quase 11.600 km² de desmatamento na Amazônia em 2022. A meta, baixar isso para pouco mais de 7.300 até 2027. Em termos percentuais, o objetivo é uma queda de 37%.
É um esforço bem significativo, né? É a promessa de um freio importante na destruição de um dos ecossistemas mais vitais do planeta. Ok, mas fica a pergunta. Quem fez esse plano? Foi só um grupo de técnicos em Brasília? A resposta, segundo o próprio governo, é não. E é aqui que entra um conceito-chave, o PPA participativo. E quando a gente fala em participação, não é só uma ideia vaga. Os números mostram um esforço para trazer a sociedade para o centro do planejamento. São mais de 4.400 pessoas que participaram diretamente em oficinas para ajudar a construir o plano. E esse diálogo não ficou só na capital. Ele se espalhou por 125 oficinas pelo Brasil afora, buscando contribuições e visões de diferentes regiões do país. E para garantir que a discussão fosse mais a fundo, o processo também envolveu a expertise de 36 conselhos nacionais, ou seja, trazendo a voz de vários setores da sociedade para a mesa. A ideia, no fim, é que o plano não seja só para as pessoas, mas construído com as pessoas. Mas olha, é importante entender uma coisa: esse plano de 4 anos, por mais ambicioso que seja, é só uma etapa de uma corrida muito, mas muito mais longa para o país. O PPA atual é, na verdade, uma peça tática dentro de um quebra-cabeça estratégico muito maior, a Estratégia Brasil 2050. Ou seja, é um passo que se dá agora, mas sempre pensando no longo prazo, em como o país vai continuar se desenvolvendo de forma sustentável. E a gente termina com a grande questão, né? No papel, o plano é robusto, é detalhado, é ambicioso. Mas a pergunta que fica é: como garantir que tudo isso saia do papel e aconteça de verdade na prática? O verdadeiro desafio, a prova de fogo, começa agora, na execução.